Hoje a nossa equipe veio conversar com o Dr. Pedro Buna, que esclareceu diversas dúvidas, como o teste do olhinho e o famoso olho preguiçoso. E aí, será que seu filho tem esses problemas? É isso que a gente vai descobrir. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente. A minha especialidade atendo a oftalmologia de forma geral, mas a minha especialidade, o enfoque, é a parte da oftalmopediatria e do estrabismo, que é o olhinho desviado, né, o olhinho torto. Doutor, e hoje a gente tem aqui algumas perguntas, né, que são bem comuns. E a gente vai começar aqui com o teste do olhinho. É necessário fazer e quando fazer esse teste? Muito boa pergunta. Na verdade, até às vezes um esclarecimento, uma dúvida que os próprios pais têm, principalmente os pais que são os pais de primeira viagem. É muito necessário fazer o teste do olhinho, principalmente ali na primeira, segunda semana. Mas até o primeiro mês de vida, ótimo, tá? E é muito importante esse teste para detectar várias enfermidades que a gente vai falar agora. Doutor, mas rapidinho, só para esclarecer, como que é feito esse teste? Então, o teste do olhinho, ele pode ser feito pelo pediatra ou pelo oftalmologista, né? Às vezes, quando o pediatra quer uma segunda, já às vezes faz na própria maternidade, quer uma segunda opinião. O teste do olhinho, ele vai ver o reflexo vermelho, que a gente chama. Ou seja, quando você tira aquela fotinha, você vê que às vezes sai aquele reflexo no olho, o reflexo vermelho. É justamente porque a gente está vendo ali a retina, que é o fundo do olho. E isso é o que a gente vai ver no teste do olhinho, se a retina está saudável, se tem algum empecilho para a gente ver a retina. Doutor, levei meu filho, fiz o teste do olhinho, não deu nada, preciso retornar ou, na verdade, deu alguma coisa? Quando eu posso fazer esse retorno? Ótimo. Então, vamos lá. Fizemos o teste do olhinho. Para que a gente faz o teste do olhinho? Para detectar as principais causas de cegueira ali na infância. Catarata congênita, ou seja, a catarata que você já nasce com ela, e alguns tipos de câncer, principalmente o retinoblastoma, tá? Então, isso é muito importante para a gente fazer essa detecção precoce. Não é sempre que a gente também vai fazer essa detecção, mesmo com o teste do olhinho, e aí vem a necessidade da consulta rotineira. Então, você fez o teste do olhinho, o ideal é que daqui a uns 6 meses, mais ou menos 6, 7 meses de idade, você faça uma nova consulta. Que aí a criancinha já vai estar mais madura, a gente já vai ver outras coisas além da retina, tá? E depois, anualmente, fazer uma consulta, um check-up. Como saber, né, se a criança tem esse problema e o que é esse problema, né, para quem ainda não ouviu essa expressão? Certo. Então, para quem não é familiarizado com esse nome, olho preguiçoso, também chamado de ambliopia, que é o termo técnico, é quando o olhinho ele fica abaixo, a visão abaixo do esperado para a idade dele, tá? Então, quando você tem um olhinho que não desenvolveu a visão de forma adequada, você pode dizer que é um olho preguiçoso. Por que ele não desenvolve a visão de forma adequada? Aí pode ser por conta da catarata, às vezes que você já nasce com ela, ou desenvolve na infância. Uma das principais causas, o estrabismo, tá? O estrabismo, quando o olhinho está desviado, acaba que o olho que não desvia ou que desvia menos, ele tem uma melhor visão. E aí acaba que o outro, que fica mais esquecido, vai desenvolvendo menos a visão dele. Outra coisa também é o grau, né? O grau, às vezes quando tem um grau além do natural para a criança, ou realmente um grau muito alto, você acaba tendo essa dificuldade de formar a visão. Doutor, mas aí gera uma dúvida nos pais, né? Eu acho que meu filho tem isso. Como é que eu faço para tratar? Qual é o tratamento? Então, vamos lá. Olho preguiçoso. Tratamento, tampão. O principal tratamento é o tampão, tá? É aquele tampãozinho de pirata, né, que eu brinco com as criancinhas. Então, quando você faz o tampão, é geralmente para tratar o olho preguiçoso ou ambliopia, tá? Que aí você vai, dependendo do exame, claro, se os dois olhos estão com a visão abaixo, ou se um olho está com uma visão abaixo do outro, você vai tampar de acordo com a necessidade. Você pode tampar alternadamente, um olho um dia, outro olho outro, ou se só um que está prejudicado, você tampa, mas é aquele olho sim, tá? Doutor, mas aí a gente vai para um problema. Por exemplo, eu sei que meu filho tem olho preguiçoso. Ao invés de procurar um profissional da área, eu vou numa clínica ver se ele está precisando usar óculos. Dizem que sim. Ele começa a usar passa tempo. Será que isso prejudica ainda mais o estado em que ele se encontra? O
que é que a mãe precisa realmente fazer e se ela já cometeu esse erro, o que é que ela pode fazer para tentar reverter? Justamente. Então, eu tento sempre falar para os pais que a visão ela é a pontinha do iceberg. Ou seja, o que está abaixo, você não vê, é que a gente tem que averiguar, avaliar anualmente. Então, daí a necessidade de uma consulta completa, de não ver só a questão do grau. Porque o grau é muito importante, mas é uma das coisas. Então, você tem que ver se a pessoa tem estrabismo, se está tudo bem na retina, várias outras coisas. Então, se você continuar sempre, só grau, muitas das vezes essa pessoa necessita desse grau, mas não é só isso que ela necessita. Às vezes ela necessita do tampão, às vezes ela necessita outro tratamento, por exemplo, da vista preguiçosa, né, do olho preguiçoso, que é o colírio, tem alguns determinados colírios que a gente chama de colírio de atropina, que a gente pode fazer se a criança não se adequa ao tampão, ou se começa a causar um pouco de alergia por conta do tampão na região das pálpebras. Então, tudo isso são artifícios que a gente usa para não só passar o grau, mas sim para desenvolver a visão da criança. Porque depois de um tempo estabelecido, que hoje em dia a gente já sabe que é um tempo maior do que antigamente, os estudos mostravam que era 10 anos, a gente sabe que hoje em dia a gente tem um pouquinho mais de amplitude aí para formar a visão da criança. Mas depois de um determinado ponto acaba que se formou, formou. Se não, acaba ficando prejudicado mesmo. E aquelas mães que têm medo de trazer os filhos e na hora eles ficarem com a birrinha, né, que a gente conhece de criança. O que é que o doutor oferece no seu consultório para tentar trazer o lúdico, né, para as consultas, para fazer com que as crianças elas se envolvam ali de fato? Essa é a parte especial, porque tem que tentar atingir todas as idades, tentar pegar a atenção de todas as idades, principalmente dos menores, e às vezes não é fácil mesmo. Mas a gente vai tentando, à medida do paciente, se adequar e tentando fazer com que ele ajude no exame. Olha, hoje não ajudou, não teve como. Tudo bem, a gente tenta marcar outro dia, porque muitas das vezes o nosso tempo não é o mesmo tempo do nosso filho, da nossa criança. Aí a gente tenta adequar. Se não consegue, a gente pode tentar marcar outras vezes. E aí eu tento usar os meus brinquedinhos, meus bonequinhos, né? Tem aqui, ó, nosso amiguinho que eu branco com ele é o Zé Bonequinho, né? E dessa forma a gente vai tentando melhorar as consultas para as crianças. Doutor, eu fiquei interessada nessa consulta. Meu filho disse que quer vir aqui. Como é que eu faço para encontrar o senhor? Quais os dias da semana que está aqui e quais os horários? Muito bem. Então, em Rosário, aqui na unidade do Olhar Saúde, eu estou toda quinta-feira de manhã para atendimento. Estou nas outras unidades também, lá de São Luís, no Anjo da Guarda, na segunda de manhã, e no Maiobão, na terça de manhã. E o pessoal de Rosário pode vir aqui que vai ser muito bem atendido? Não tenha dúvida disso. Pode ter certeza que a gente vai fazer o máximo possível e o impossível para ser bem acolhido a tanto a criança quanto os pais.